Queridos, nós iniciamos quarta-feira passada nossa série, uma nova série chamada Caminho dos Justos, e falamos sobre o caminho de Damasco, do apóstolo Paulo, e hoje ainda vamos aqui falar sobre o caminho de Jericó. Como o tema da nossa série, Amós capítulo 3, versículo de número 3. Você pode abrir sua Bíblia e deixe ela aberta aí, e depois abra Salmo 1, Salmo de número 1. Amós capítulo 3, versículo 3. Eu quero ler para nós ganharmos tempo. Você na sua casa, se você não tiver com a sua Bíblia, ou talvez você não tenha encontrado, você pode acompanhar com a gente, pode acompanhar aqui no slide, mas depois você pode retornar. Tem a primeira parte, a primeira pregação dessa série, vou deixar aqui num card, você pode acompanhar depois. Ou pastor Cássio Almeida no YouTube, vai estar lá. Então vamos lá, querido, Amós 3:3, diz-nos assim a palavra do Senhor: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Acaso andarão dois juntos se não estiver de acordo? Queridos, esse é um texto muito interessante, porque nós olhamos para ele e nós ouvimos comentários, até mesmo pregações, de que é impossível nós estarmos juntos com alguém, quanto que na verdade o texto aqui ele não quer dizer de nós estarmos juntos, literalmente juntos, você dormir na mesma casa, você trabalhar no mesmo emprego, você fazer uma viagem juntos, você fazer um negócio junto. Isso não é o que o texto está dizendo, até porque o próprio Jesus diz que quando vir o Filho do Homem, há de ser que dois estarão trabalhando no campo, e um será deixado e o outro levado. Como assim então é possível duas pessoas trabalharem juntas, se não é possível caminhar juntas? Nós vamos entendendo isso aqui. E enfim, o texto diz que dois estarão dormindo, um será levado e o outro deixado. Mas olha só o que diz ainda o Salmo, coloca lá para mim, Salmo 1, eu quero ler com você esse Salmo, que esses dois textos é a base da nossa série. E diz-nos assim o salmista no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria, a todo instante, e de dia e de noite ele pensa nessa lei, fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto a margens de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Não são assim os ímpios, mas eles são semelhante à moinha que o vento espalha. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio conduz à ruína. A nossa vida, a nossa prática, as decisões que nós vamos tomando, o estilo de vida que nós temos, é uma decisão que nós tomamos. Para onde nós vamos, é uma decisão que nós tomamos. Se vamos ficar, se nós vamos para a direita ou para a esquerda, é uma decisão. Abraão disse muito bem isso para o seu sobrinho Ló. Ele chegou para ele e disse: olha Ló, é o seguinte, nós não podemos mais ficar juntos. O estilo de vida meu e seu, o meu caminho e o seu, não deu certo. Agora nós já estamos em desacordo, não podemos caminhar juntos. Então, quando o texto diz lá em Amós, que nós lemos, poderá dois juntos andar se não tiver de acordo? Você pode trabalhar junto com alguém, você pode estar casado com alguém, você pode estar dentro da casa com alguém, você pode viajar com alguém, e mesmo assim ainda estar em desacordo com ele. Ou Jesus seria um grande mentiroso quando ele disse que naquele dia um será tirado e o outro deixado no local de trabalho, na cama, dormindo. Mas qual é o caminho que nós devemos tomar? Nós vimos aqui no Salmo 1, versículo 1:
não ande no caminho dos pecadores. Mas que caminho é esse? Se existe um caminho dos pecadores, também existe um caminho do justo. No versículo 6 nós vimos isso, porque o Senhor conhece o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Nós falamos do caminho de Damasco, o caminho, e nós vamos falar aqui hoje sobre o caminho de Jericó. Falamos sobre a rendição, precisamos nos render ao Senhor. E agora aqui eu quero que você abra a sua Bíblia também, que é o texto da mensagem de hoje, do caminho de hoje. Lucas capítulo 10, versículo 25, você pode acompanhar comigo para nós ganharmos tempo aqui. Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir. Nós vamos ver uma história muito linda, talvez uma das histórias mais lindas que Jesus contou, que diz-nos assim: um dia, um doutor das leis de Moisés veio pôr à prova os ensinamentos de Jesus, fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, que precisa um homem fazer para ir para o céu? Qual é o caminho para ir para o céu? E Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés a este respeito? E ele respondeu: diz que você deve amar o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e deve amar o seu semelhante, o seu próximo, como a você mesmo. Certo, disse-lhe Jesus, faça isto e viverá. Tome esse caminho. Mas o homem queria justificar a sua falta de amor por alguns tipos de pessoas, e por isso perguntou: que semelhante? Quem é o meu próximo? Talvez esteja aí na sua Bíblia. Quem é o meu próximo? E Jesus respondeu com uma história. Um certo homem, que fazia uma viagem de Jerusalém para Jericó, foi atacado por bandidos, e estes tiraram as suas roupas e seu dinheiro, e bateram nele, e o deixaram caído meio morto ao lado da estrada. E eu quero fazer uma observação aqui para a palavra homem. Eles dizem um homem. Então, versículo 31, por acaso passou um sacerdote judaico, e quando ele viu o homem caído ali, ele atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e fez a mesma coisa, também deixou o homem caído ali. Porém, veio um desprezado samaritano, e estando de viagem, e quando viu, foi movido de grande compaixão. E eu fiz questão de destacar isso aqui, essa palavra, movido de grande compaixão. Ele foi movido, não foi uma decisão simplesmente dele. Ele, o que ele tinha, o que ele era, as decisões dele, naquele momento levou ele a agir da forma com que ele agiu. Versículo 34, ajoelhando-se ao lado dele, passou-lhe azeite e vinho nas feridas, e fez o curativo, e depois colocou o homem em seu jumento, e foi andando ao lado dele, até chegarem a uma hospedaria, onde cuidou dele durante toda a noite. No dia seguinte entregou o dono da hospedaria 2 moedas, e lhe pediu que cuidasse do homem. Se a conta dele fosse além das 2 moedas, disse ele: eu pagarei a diferença na próxima vez que passar por aqui. Ora, qual desses 3 você diria que foi o semelhante da vítima dos bandidos? O homem respondeu: aquele que mostrou alguma compaixão. Então Jesus disse: sim, agora vá e faça o mesmo. Sim, toma este caminho. Sim, este é o caminho que vai te levar para o céu. O caminho de Jericó, ou o caminho da compaixão. Queridos, eu quero aqui fazer umas perguntas, e você não precisa responder em voz alta, mas responda aí para você. Por que o sacerdote e o levita não parou para ajudar aquele homem? Talvez você já ouviu aí algumas pregações, você já viu alguns estudos, ou você mesmo já pesquisou sobre isso, já estudou. Por que o sacerdote e o levita não pararam para ajudar aquele homem? Porque eles não tinham tempo, talvez.
Eles estavam indo de uma cidade para outra. Quantas vezes você já não viajando aí, alguém precisando de ajuda e você fala: poxa, eu estou meio apressado, se eu tivesse com um pouquinho mais de tempo eu parava. Ou por medo, aí eu acho que aumenta mais as possibilidades e a quantidade de pessoas que deixa de ajudar alguém, principalmente à noite numa estrada, aí numa rodovia, que você vê alguém pedindo ajuda e não para. E o maior medo que nós temos é de acontecer alguma coisa, porque nós sabemos que não vão parar. Por que eles não pararam para ajudar aquele homem? Foi por causa de tempo? Porque eles estavam com medo? Ou talvez porque eles eram grandes observadores, seguidores, eles eram fiéis à lei. E a lei dizia que, não exatamente sobre eles, mas a lei dizia que alguém separado por Deus não podia se contaminar. Especificamente ainda sobre os nazireus, não podia tocar em um animal morto, em um defunto. Ah, mas eles não eram nazireus, não sei, mas eles não podiam se contaminar. Aí você imagina, o sacerdote terminou o culto, o sacerdote está vindo de Jerusalém. O sacerdote veio de Jerusalém e estava indo para Jericó. Provavelmente ele tinha terminado o culto, ou o seu turno de trabalho. Até porque, nós podemos pensar assim, porque logo em seguida passou o levita. E geralmente o pessoal que trabalha na igreja, do louvor, eles saem depois do pastor, de mais alguém. Então, podemos entender mais ou menos assim. Tinha acabado o trabalho, o serviço ali no templo tinha terminado. Então, como que eu vou me contaminar? Acabei de fazer um culto ao Senhor. Eles já tinham, talvez, falar: eu já cumpri a minha obrigação. Afinal de contas, eles estavam em Jerusalém no culto, eles estavam em Jerusalém para um sacrifício, eles estavam em Jerusalém para o turno de 12 horas, de 24 horas, de uma semana, não sei. E agora eles estão voltando para Jericó, e eles podem ter pensado: eu já fiz a minha obrigação, eu já fiz o que eu tinha que fazer lá no templo, agora eu estou indo para casa, minha família, meus filhos, minha esposa precisa de mim. Por que eles não pararam para ajudar aquele homem? Ah, porque aquele homem não era um judeu. Será? O texto diz aqui que o samaritano era um desprezado. Talvez a sua Bíblia não esteja explícito assim, mas nós sabemos como era a relação dos judeus com os samaritanos. Mas como que ele poderia deduzir que aquele homem não era um judeu? Talvez que aquele homem não era um irmão dele. Até porque o texto diz que aquele homem apanhou. Os ladrões arrancaram suas roupas, roubaram tudo o que tinha. Falta de tempo, medo. Ele não queria se contaminar. Ele achou que já tinha cumprido as suas obrigações. Ou ele deduziu que aquele homem não era um judeu, portanto não merecia a graça de Deus, sendo assim, muito menos a dele. Qual o motivo que levou? Mas a questão é, se nós olharmos a história dessas 4 pessoas, ou talvez até 5, se nós colocarmos aqui o dono da estalagem, da hospedaria, a vítima, os ladrões, o sacerdote, o levita, o samaritano, o dono da hospedaria e os assaltantes, talvez 1 ou 10, coloca 6 personagens aqui. A questão é que quando nós estamos no caminho, seja ele qual for, seja ele quais as decisões que você toma, seja ele quais as práticas que você tem, nós sempre encontraremos pessoas. Se o caminho que você tem, que você toma, é um caminho de ladrões, como foi o caso dos assaltantes, você vai encontrar pessoas assim. E talvez alguém que vive uma vida assim, ele acredita naquela máxima que diz: a situação faz o ladrão, porque eu sou uma vítima da sociedade. Mas talvez alguém no papel, na função do sacerdote, do levita, ele também vai encontrar pessoas que precisam de ajuda, e ele corre o risco de encontrar assaltantes. A questão é que nós sempre vamos encontrar pessoas no caminho que nós estamos caminhando. Nós sempre vamos encontrar pessoas, e geralmente essas pessoas precisam de ajuda. Ah, pastor, como assim? Aquele homem que estava ferido, ele precisava de ajuda.
Mas o sacerdote e o levita também precisavam de ajuda. O que você acha que uma pessoa numa situação dessa não precisa de ajuda? O sacerdote e o levita? Você acha que esses ladrões, esses assaltantes ou assassinos em potenciais também não precisavam de ajuda? Eles também precisavam sim de ajuda. Aí, querido, nós vamos vendo aqui o seguinte, no texto nós lemos, presta atenção aqui. Quando o samaritano, ele encontra aquele homem caído, o que ele faz? O que aquele homem faz? Ele para, ele desce e vai ajudar aquele homem. Mas é que agora começa algo aqui, que é uma das principais coisas que eu quero que você entenda. Nós estamos falando de ter compaixão, de ter amor para com o próximo. Porque quando o homem pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o caminho que vai me levar para o céu? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele diz: olha, o que diz a lei? Você é um doutor da lei, o que diz a lei? Amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo. Ou seja, poderíamos resumir em uma palavra. O que aquele doutor da lei, se resumisse em uma palavra, ele diria: qual é o caminho que vai me levar para o céu? O amor, a compaixão, a misericórdia. Então, queridos, quando aquele homem ele para ajudar o ferido, acontece algo aqui, nós não prestamos atenção nessas coisas. Aquele homem tira da sua sacola azeite e vinho e passa na ferida daquele homem. O samaritano pega aquele homem ferido, coloca na sua carruagem, no seu jumentinho, e leva para a hospedaria. E ele fala para o dono da hospedaria: cuida desse aí que eu preciso ir embora. Muito pelo contrário, ele passa a noite cuidando. No outro dia de manhã, ele fala para o dono da hospedagem: olha, eu vou deixar pago, porque eu acredito que é suficiente, mas se não for, quando eu voltar, eu pago a diferença. Aí aqui, queridos, eu quero fazer uma observação muito importante aqui. Quando Jesus está dizendo que o caminho para a salvação, o caminho do justo, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão, não é simplesmente uma palavra solta, jogada ao vento. Não foi simplesmente uma palavra que ele disse para um homem. Até porque Jesus ele não dava respostas limitadas. Além de explicar, ele fazia as pessoas pensarem: Senhor, qual é o caminho? O que diz a lei? Ele sabia que aquele homem era um conhecedor da lei. Então pensa um pouquinho aí. O que diz a lei? Tenho que amar o Senhor, então faça isso. E aquele homem questiona: Senhor, mas como assim? Quem é o meu próximo? Então eu vou te contar uma história. Porque se você não entende que o amor ao próximo é amar, o que é esse amar? Eu preciso contar uma história, eu preciso contextualizar isso. E aqui, queridos, é o seguinte: sábado, eu perguntei para minha esposa, estava conversando com ela, e eu perguntei para minha esposa assim: amor, como que você sabe que uma pessoa é boa? Nós estamos falando sobre o futuro, planejando, discutindo algumas coisas, e falando das nossas filhas, de elas casarem, a capacidade delas terem de poder escolher boas pessoas. E então eu perguntei para ela: se você tivesse 2 meses para decidir se uma pessoa é boa ou não, como você decidiria? O que você observaria nessa pessoa para decidir se ela é uma boa pessoa ou não? Ela me disse: ela é uma pessoa que fala a verdade. Eu falei: em 2 meses você vai saber que aquela pessoa não mente? Que tudo que ela te falou em 2 meses é verdade? Se ela for honesta, ok, em 2 meses você consegue ver se ela é honesta? Então, como que nós podemos ver se uma pessoa é boa ou não? As pessoas que estão em sua volta. Ou seja, como ela vive, como ela está preparada para cada situação. Quando esse homem encontra o ferido, ele desce da sua carruagem, desce do seu jumentinho e ele tira da sacola azeite e óleo. Ele estava preparado, querido. Ele estava preparado, ele encontra alguém ferido, ele tinha remédio para tratar um ferido. E ele pega esse homem, coloca no seu jumento, vai até uma hospedagem e passa a noite ali com aquele homem. Agora eu quero que você pense comigo aqui o seguinte: por que alguém iria para algum lugar,
Ah, pastor, mas ele estava viajando, ele estava preparado com remédio, com provisões. Mas se ele estava viajando, ele podia perder tempo, um dia, dois. Ele podia dar ao luxo de ficar um dia, ou talvez dois ou três, cuidando de alguém e deixar as suas obrigações. Sabe o que aconteceu com esse homem aqui? Esse homem, ele estava preparado. Ele estava preparado para qualquer coisa que acontecesse, porque ele sabia qual era o propósito da vida dele, ele sabia qual o caminho que ele estava trilhando, então ele sabia o que ele precisava ter, ele sabia quem ele era. E quando ele deixa o ferido na hospedagem, pela manhã, ele chama o dono da hospedagem e diz: olha, eu estou viajando. Imagina aqui comigo, nós vimos no texto aqui, e você sabe disso, você é conhecedor, o relacionamento dos judeus com os samaritanos. Aquele homem encontrou o ferido entre Jerusalém e Jericó. Ele leva ele para uma hospedagem em Jerusalém, em Israel. E ele chega para esse homem judeu e diz: olha, eu vou viajar, vou deixar esse homem aí, cuida dele, quando eu voltar eu te pago o que faltar. Você imagina um samaritano que era desprezado falar isso para o dono de uma hospedagem, um judeu? Por que ele falou isso? Porque ele tinha crédito. Aquele homem, ele se conhecia. Ele estava preparado para qualquer situação. Ele estava preparado para parar um dia. Eu quero perguntar um negócio aqui para você. Isso que serve para mim, para todo mundo que está ouvindo aqui. Se você precisar parar um dia, não precisa responder não, que nós já sabemos o que está acontecendo nesse período agora de pandemia, que precisamos ficar em casa, a confusão que está, porque ninguém quer ficar em casa. Afinal de contas, se ficar uma semana em casa, não come na outra semana. Sabe o que é isso? Não estamos preparados. Aquele homem estava preparado para parar um dia. Você está preparado para parar um dia? Você está preparado para parar uma semana? Você está preparado para parar um mês? Não estou falando só financeiramente, não. Se você precisar ficar um mês fora de casa, quando você voltar, tua esposa está te esperando. Se você ficar uma semana sem conversar com seus filhos, depois de uma semana ele continuará fazendo o que vocês combinaram. Se os teus filhos, quando os teus filhos forem sair de casa para estudar, eles continuarão sendo os mesmos adolescentes que eles são dentro de casa. Aquele homem, ele podia parar. Para nós exercermos a compaixão, para nós exercermos o amor, nós temos que estar preparados. Não é simplesmente dizer que amamos, não é simplesmente isso. O próprio Jesus diz: aquele que diz que me ama, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Para nós vivermos, andarmos no caminho de salvação, o caminho da justiça, o caminho do justo, o caminho da compaixão, o caminho do amor, precisamos estar preparados para ajudar as pessoas. Precisamos estar preparados para parar um dia. Precisamos ter credibilidade. Você sabe o que significa estar preparado? Às vezes nós achamos que estar preparado é quando acontece alguma coisa, mas estar preparados, queridos, é fazer coisas que nunca precisaremos usar. Quer ver um exemplo disso? Enquanto eu estava finalizando aqui a ministração, os slides, eu vi uma matéria que acabou de sair no Globo Esporte. Na fatídico jogo de 7-1, semifinal da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, 7-1 para a Alemanha. Terminou o jogo, o repórter disse que o chefe dele falou assim: olha, você vai escrever a crônica do jogo. E ele falou: agora o que eu vou escrever? Depois de 2 horas ele pensando: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou escrever. Chegou o assistente dele desesperado e falou assim: olha o que eu encontrei. Ele falou: o quê? Alguns papéis. Nesses papéis, pelo menos o que ele mostrou ali, estava ali, ó, do lado direito ali, uma lista. A Alemanha estava preparada para jogar os 2 tempos, para jogar a prorrogação e para disputar as penalidades com o Brasil. Está a lista lá, ó. Hulk, canhoto, bate do lado direito. Davi Luiz, destro, bate alto na esquerda. Fred, destro, bate
para antes de bater, cobra na direita. Hernanes, Daniel Alves, Oscar. Olha no da esquerda ali, um gráfico da trave do gol e os lugares, dentro do gol, os lugares aonde o Oscar bateu, chutou os seus pênaltis. E se foi gol e se não foi. Queridos, 28 minutos do primeiro tempo, a Alemanha estava a 5-0. Só que ela estava preparada para ir até as penalidades máximas. Estar preparado, queridos, não é esperar as coisas acontecerem. Estar preparados é saber o que fazer sem precisar fazer. Eu perguntei para uma pessoa outro dia. Eu disse: escuta aqui, o que é que move você? E eu senti uma voz embargada, quase os olhos lacrimejando. A pessoa me disse assim: as crianças passando fome, isso corta meu coração. Eu falei: ótimo, para quantas crianças você já deu um prato de comida? Na sua casa aqui tem lugar para você trazer algumas crianças aqui, elas sentar? Tem mesinha aqui para elas sentar? Não tem. Eu falei: como assim? E se aparecer agora 2 criancinhas aqui pedindo comida para você? Aí você vai pensar o que fazer? Aí você vai vir aqui para a igreja, ajoelhar e dizer: Senhor, me dá uma luz, me mostra o que eu preciso fazer. Gente, pelo amor de Deus, ninguém me ajuda. Pastor, faz uma vaquinha aí na igreja para arrumar dinheiro, para me dar comida para as crianças. Como assim? Nós precisamos estar preparados, querido, antes das coisas acontecerem. Esse homem estava viajando, ele estava preparado. Ele estava preparado para cuidar de alguém que estivesse doente, ferido. Ele estava preparado para parar uma noite. Ele estava preparado para chegar em alguém e dizer: ei, eu preciso da sua ajuda. Eu vou e eu volto, e quando voltar, eu pago você. Quando nós falamos de amor, nós falamos de compaixão, nós falamos exatamente em estar preparados para isso. Ou você acha que o versículo 3 do Salmo 1 diz que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Fantástico! Mas o que acontece com uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Ela dá o seu fruto na estação certa. Essa árvore, ela está junto a ribeiros e ela está preparada para todas as estações do ano. Eu vi uma história outro dia, espero que seja uma ilustração, eu não me recordo se era uma história verídica ou uma ilustração, mas sendo ambas, qualquer uma delas, eu quero usar como uma ilustração. Um pai reuniu a família, os filhos, o sonho do seu filho era ir à praia, e então ele reuniu a família e chegou para o filho e falou: filho, vamos realizar o seu sonho, vamos para a praia. E foram felizes. Com o passar do tempo, aquele pai olha para um lado, diz: amor, cadê o Joãozinho? Fala: não sei, estava aí com você. Não está comigo. Que ele olha bem ao longe, logo que uma onda ela quebra, e que vem a outra, ela vê as pernas do seu filho. O Joãozinho entrou no mar e está se afogando. Se fosse você, o que você faria? Sua filha? Se fosse filho seu, o que você faria? A mesma coisa que aquele pai fez, correu, entrou no mar. Só que, além de todo o amor que aquele pai tinha para o filho, ele não estava preparado. Também ele não sabia nadar. Morreu os dois. Amor, compaixão, sem preparo é inútil. Não adianta nós dizermos que amamos o próximo, que amamos o nosso irmão, que amamos a Deus, mas nós não vivemos isso. Senhor, qual é o caminho que me leva para o céu? Qual é o caminho do justo? O caminho do justo é amar, é estar preparado. O apóstolo Paulo, querido, olha só que maravilha.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: eu dei a vocês, só que antes de dar a vocês, eu me preparei. Antes de dar a vocês, eu recebi do Senhor. Eu não vim aqui dar a vocês, eu não vim aqui falar um monte de besteira, eu não vim aqui dizer que amo vocês, mas não sei o que eu estou fazendo, eu não vim aqui cuidar de vocês, mas eu não tenho a mínima capacidade. Não, eu estou aqui cuidando, dando o melhor de mim, porque eu também já recebi do meu Senhor. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, o grande apóstolo Paulo, seguidor, discípulo de Gamaliel, talvez o melhor aluno da melhor escola, ele estava dizendo: ei, mesmo eu tendo estudado, sendo o grande Saulo que fui, eu preciso estar recebendo, aprendendo do meu Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos nos preparar. Tudo aquilo que você vai fazer por alguém, você precisa se preparar. Não podemos amar ninguém se nós não estivermos preparados. Pergunta para um pai que vive maltratando os seus filhos. Pergunte, seja cara de pau. Chega para ele e pergunta assim: como era o teu pai? Se ele te responder, ele vai dizer: meu pai, eu não podia nem passar na sala. Se eu passasse na sala, eu levava uma oreada. Se eu passasse perto dele, tivesse alguém ele conversando com alguém, eu levava um tapa nas orelhas. Sabe o que ele está dando para o filho agora? O que ele não recebeu do pai. Nós só podemos amar se nós nos prepararmos. Pastor, mas e eu não recebi amor dos meus pais? Eu não fui preparado em casa. É para isso que Jesus ele veio. Jesus ele diz assim, ó, vamos fazer uma mistura aqui com essa história, porque o inimigo veio para quê? Por que Satanás veio? Para matar, roubar e destruir os salteadores. Mas eu vim para quê? Para que tenha vida em abundância. O Senhor Jesus, assim como ele fez com Paulo, assim como Paulo falou que ele recebeu do Senhor, ele quer e ele tem para te dar, para que você se prepare para caminhar esse caminho, trilhar essa trilha de amor, de compaixão. Mas nós precisamos entender que precisamos disso. Nós precisamos entender que fomos libertos. Jesus, ele, em duas ocasiões, em uma ocasião, uma mulher chegou, derramou perfume nos pés de Jesus, e chorava, e beijava, e secava, e abraçava, e as pessoas começaram a dizer assim: mas que negócio é esse aí? Ela falou assim: olha, essa mulher está me amando muito. Mas por quê? Porque ela foi perdoada muito. Ele contou uma outra história de um homem que foi chamado pelo rei de uma dívida milionária. E ele chorou, implorou, e disse: Senhor, eu não tenho dinheiro. Ele falou: tudo bem, então vou te perdoar. Mas quando aquele homem sai do palácio, ele encontra um amigo. E aquele homem lhe devia 2 quilos de picanha para ele. Ele falou: me pague aí. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: então vou prender você. E quando o rei ficou sabendo, chamou. Ele falou: escuta aqui, como assim? Eu perdoei sua dívida. Se eu perdoei a sua, você precisa perdoar. Você precisa reconhecer que foi perdoado. Sabe por que nós não conseguimos amar? Porque nós não conseguimos reconhecer o amor de Deus em nossa vida. Sabe por que você não consegue, não tem a capacidade de buscar, se preparar para amar, para ajudar as pessoas? Porque você não reconhece o que Deus fez na sua vida. Porque se nós reconhecêssemos, se você reconhecesse que o seu casamento foi transformado depois que você encontrou com Jesus, que os seus filhos não é mais o mesmo, que a sua vida não é mais a mesma, você faria isso com outras pessoas. Mas sabe o que acontece? Você já ouviu falar no primeiro amor? Aquela pessoa que aceita Jesus, vem para a igreja, primeiro mês, segundo mês, ele quer que todo mundo venha para a igreja. Sabe por quê? Porque naquele momento ele está reconhecendo, ele está vendo o que Deus fez por ele. Mas nós vamos esquecendo, nós vamos achando que o que Deus fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer é simplesmente a obrigação dele.
Nós achamos que é simplesmente obrigação, e nós vamos vivendo a nossa vida assim. Napoleon Hill, ele escreveu um livro sobre as leis do triunfo, e ele diz que o mundo é dividido entre dois grupos de pessoas. Obviamente as pessoas de sucesso e os perdedores. Na classe dos perdedores, ele classifica em outros dois grupos. Ele diz que os perdedores são aquelas pessoas que não faz o que lhe é pedido, ou o que elas têm que fazer. E também tem um grupo de pessoas que faz simplesmente o que lhe é pedido, faz simplesmente o que lhe é mandado, simplesmente o que é a sua obrigação. Esses dois grupos de pessoas, os que não fazem e os que fazem, mas apenas o que é obrigação, são os derrotados, os perdedores. São pessoas medianas, pessoas que vão ver o trem passar, pessoas que vão ver outras pessoas ganhar dinheiro, pessoas que vão ver os seus amigos, o seu primo, o seu irmão tendo um casamento feliz e ele sendo um miserável. Mas os vencedores estão no grupo de pessoas que têm o hábito saudável. São aquelas pessoas que caminham um caminho de fazer um pouco mais. Queridos, aquele samaritano, ele não tinha obrigação nenhuma de parar para ajudar aquele homem. Afinal de contas, ele era um homem muito bem relacionado. Apesar de samaritano, mas ele tinha um bom relacionamento com os judeus. Ele tinha um bom relacionamento com o comércio do local. Por que ele ia parar para ajudar um estranho, um mendigo, um morto? Aquele homem ele era um bom negociante, era um bom empresário, ele tinha tudo planejado a vida dele, tanto é que ele podia parar um dia de parada não ia atrapalhar a vida dele. Por que ele ia se preocupar com alguém que não cuidou da própria vida? Mas ele fez um pouquinho mais. E para você não achar que Napoleon Hill está viajando na maionese, Jesus diz isso: se alguém te bater na face, dê a outra. Se alguém te pedir a roupa, dê a túnica. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Mas sabe por que nós não fazemos? Eu fico voltando sempre nessa questão aqui, porque nós não entendemos a Bíblia, nós não entendemos o que Deus quer falar conosco. Mas como assim? Bateu na minha face, eu vou dar outra? Vou nada aqui, bateu numa, leva a outra. Jesus não está dizendo para você ser um babaca, não. Ele está dizendo assim: faça um pouquinho mais, faça um pouco mais. Não está dizendo que se alguém te roubar, você convida ele no outro dia para levar o resto que tem dentro de casa, não. Ele está dizendo: olha, faça um pouquinho mais. Se você voltar algumas letras, alguns segundos antes de Jesus dizer isso, e tentar entender a mentalidade de Jesus ali, ele estará dizendo assim: planeje sua vida, que caso alguém chegar perto de você e precisar de algo, você possa fazer. Planeje sua vida. Tenha uma reserva de dinheiro, uma reserva de tempo. Se alguém ligar para você e pedir para você uma palavra, pedir para você passar a noite com ele, aconselhando, você pode fazer isso. Ou talvez: não, eu não posso, levanta amanhã cedo, eu não posso ficar até tarde. Acontece, queridos, que o teu cônjuge precisa da tua compaixão, o teu filho precisa da tua compaixão, teus amigos precisam da tua compaixão, teu colega de trabalho, de escola precisa da tua compaixão, teus vizinhos precisam da tua compaixão, teus irmãos precisam da tua compaixão, a igreja precisa da tua compaixão, quem está do teu lado precisa, o teu pastor precisa, eu preciso. E você pode escolher, a escolha é sua, se você será o assaltante ou se será um bom samaritano. Como assim, pastor? Estava dizendo que eu sou um assaltante? Sim, porque você assalta o seu filho quando você não acredita nele. Numa brincadeira em casa, minha filha estava no quarto assistindo televisão e a gente brincou que, eu não me lembro como foi a brincadeira, e eu peguei e disse assim: olha, papai do céu está vendo. Ela começou a chorar.
Estava passando uma música na televisão e falou: você estava ouvindo música, né? Não, eu estava assistindo o desenho. Aí eu falei: papai do céu está vendo. Ela começou a chorar. Eu falei: minha filha, o que foi? Está chorando? Porque isso não acredita em mim. Nós assaltamos nossos filhos quando nós não acreditamos nele. Você rouba teu marido quando você o diminui como homem. Você assassina a tua esposa quando você a compara com outras pessoas, compara com a tua mãe. Você esbofeteia o teu amigo quando você o menospreza. Você mata alguém quando você emite uma palavra de maldição. Você destrói os sonhos de alguém quando você critica ele. Quando ele vem te contar algo e você o critica, você está destruindo os sonhos dele. Você está matando os sonhos dele. Você acaba com a vida de alguém quando você faz essa pessoa lembrar de um passado que traz dor para ela. Você pode escolher ser o assaltante ou o bom samaritano. A escolha é sua. Quando você encontra essas pessoas no meio do caminho, você as assalta ou você as cura? Mas para curar alguém, queridos, para acreditar no teu filho, independente do que ele disser, você tem que estar preparado. Para você não duvidar da fidelidade do teu esposo, da tua esposa, você tem que estar preparado. Para você exaltar os sonhos de alguém, você tem que estar preparado, não pode ser um invejoso, egoísta. Para nós seguirmos um caminho de amor, de compaixão, precisamos estar preparados. Olha uma frase que nós ouvimos aí: não faça aos outros o que você não quer que seja feito com você. Fantástico, não? Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. Olha os nãos aí. Eu quero fazer uma observação para você. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse para você não fazer. Jesus disse: faça aos outros o que você quer que seja feito com você. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame, faça com o próximo. Seja o bom samaritano. Não seja um salteador. Não seja um assassino de sonhos. Não seja um assassino de relacionamentos. Não seja um assassino de amor, de paz. Não seja um destruidor de paz. Quantas pessoas conseguem destruir a paz dentro da sua casa simplesmente por estar presente? A escolha é sua. Qual caminho você vai trilhar? Se você vai trilhar o caminho de amor, de compaixão, você pode escolher se você vai ser o bom samaritano ou os salteadores. Mas para isso você precisa se preparar. Você precisa saber quem você é. Você precisa aceitar que você tem que aprender com alguém, que alguém pode te ensinar, que você tem que estar junto com pessoas que vai te melhorar. Qual caminho você gostaria de estar? A escolha é sua. Mas chegará um tempo em que o Senhor vai separar aqueles que andam no caminho ímpio, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios e o caminho do justo. Acontece que o caminho do justo, quem caminha no caminho ímpio, o ímpio é como uma palha, o vento passa e toca. É aquela pessoa que está num relacionamento hoje, dá um vento, ele está em outro. É aquela pessoa que está numa igreja hoje, dá um vento, ela está em outra. É aquela pessoa que está no emprego hoje, dá um vento, ela está em outra. É aquela pessoa que sorri para você hoje, dá um vento, amanhã não atende sua ligação, não responde o seu WhatsApp. Mas o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele sabe quem ele é, e na estação própria, no momento certo, ele está pronto para dar o fruto. Qual caminho você gostaria de estar? Qual caminho você gostaria de trilhar? Eu quero orar com você. Poderão andar dois juntos se não tiver de acordo? Porque existem dois caminhos, e o Senhor diz: não ande no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores.
não se assenta na roda dos escarnecedores, mas busque a palavra do Senhor, tenha prazer na lei do Senhor. E a lei do Senhor, os caminhos do Senhor é a compaixão. Mas é inútil você dizer que ama se não está preparado. É inútil você dizer que tem compaixão se você não tem condições de mostrar isso para alguém. É inútil você dizer que ama a sua família se os teus filhos estão sendo destruídos. É inútil você dizer que ama a tua esposa se ela vive chorando às madrugadas. Fecha os seus olhos aí na tua casa, onde você estiver, fecha os olhos, abrace, se você está na sua casa com a sua família, abrace ele aí. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, esta noite. A tua palavra nos diz, Senhor, que o caminho para a salvação é o caminho de amor, um caminho de compaixão, é o caminho da misericórdia. Senhor, mas esse é um caminho, isso não é um tobogã, que nós sentamos e deixamos que a gravidade nos leve. Afinal de contas, deixa a vida nos me levar, é a maior mentira de Satanás. Porque esse caminho nos exige preparo, esse caminho nos exige capacidade para amar. E queremos, ó Deus, a cada passo que dermos, a cada pessoa que encontrar, seja ele um ferido, seja o sacerdote, seja o levita, ou seja até mesmo os salteadores, que estejamos preparados, Senhor, para curar-lhes as feridas físicas, as feridas da alma, Senhor, porque nós queremos encontrar o céu. Assim como o Senhor disse para este homem, que o caminho que levava para o céu, o caminho que leva para a salvação, é o caminho de amor, amar ao Senhor sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, Senhor. Queremos fazer aos outros o que queremos que faça conosco, Pai. Não nos deixe ser omissos, não nos deixe, Senhor, omitir o que nós temos que fazer, simplesmente por acreditar em não fazer o que não gostaríamos, mas nos deixe, Senhor, ativos pelo caminho, para fazermos o que queremos, o que precisamos, o que fomos chamados para fazer. Pai, nós te louvamos, exaltamos em nome do Senhor Jesus, e queremos, ó Pai, assim, por este caminho de amor, por esse caminho de compaixão, por esse caminho de entrega, encontrarmos, ó Pai, para celebrarmos a salvação. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.